gente! Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu decidi gravar esse vídeo indicando 9 obras maravilhosas escritas por mulheres incríveis. Eu tenho certeza que se você ainda não leu, vai gostar de conhecê-las. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like e continue assistindo. A minha primeira indicação é um livro de uma autora que eu gosto bastante, e esse é um dos meus preferidos dela, que é o livro Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. E nessa obra a gente vai conhecer o Graham e a Kim, que eles se conheceram nos piores momentos de suas vidas, onde ela voltou mais cedo da viagem para surpreender seu noivo, e ele descobriu que sua namorada estava traindo. Isso seria uma ironia do destino? Talvez, mas é a partir desse momento que a vida de ambos toma um caminho diferente. Apesar de eles não ficarem juntos logo de cara, é óbvio, porque afinal eles passaram por momentos constrangedores, mas ainda assim, há muitas faíscas entre eles, só que cada um segue o seu destino. Mas é aquela bela história, né? A vida é uma caixinha de surpresas. Então, um certo dia, meses depois, Graham e Kim acabam se reencontrando em um restaurante, e é a partir desse momento que a história começa a desenrolar e tudo começa a mudar na vida deles. O que mais me cativou nessa obra foi a forma como a autora narrou os capítulos. Eles são divididos entre antes, contando como Kim e Graham se conheceram, até o momento que eles ficaram juntos, e o agora, como está o relacionamento deles e todas as crises que eles estão enfrentando. E existe um problema nessa história que afeta muito a vida desses personagens, porque Kim, ela não consegue engravidar. E isso é o foco principal desse enredo, e que me deixou devastada em diversos momentos, principalmente por sentir toda a dor que a personagem estava passando. E isso, essa dor, o sofrimento e toda a crise do relacionamento é algo muito real. A forma como a Colleen Hoover traz isso em suas páginas faz parecer algo que nós estamos vivendo e imaginar que muitas mulheres também podem viver ou já viveram algo relacionado. Então, assim, é um livro que acaba impactando bastante. Só que apesar desses pontos citados aqui que pode conter gatilhos, então fica essa minha recomendação, a autora também traz um pensamento que o amor é algo que a gente constrói. Mas isso, o amor não é o que mantém um relacionamento. É preciso ter diálogo, é preciso confiar, perdoar e entender que todos nós somos falhos. Todos nós temos as nossas imperfeições. Então, todas as suas imperfeições é aquele livro que vai causar diversos sentimentos, vai causar alegria, mas também vai causar tristeza, vai fazer o coração explodir de tanto amor, mas também fará o coração despedaçar em diversos outros momentos. É um livro que eu super recomendo. Minha segunda indicação é um outro livro que eu favoritei dessa autora, que é Lugar Feliz, da Emily Henry. E nessa história a gente vai conhecer Harriet e Wynne, que eles terminaram já tem 5 meses. Eles eram considerados o casal dos sonhos desde a época da faculdade, pois eles sempre foram perfeitos juntos. Mas por algumas razões, eles não se falam mais e seus melhores amigos não sabem disso. Como em todo ano, eles e seus amigos vão para Miami, na casa de férias da Sabrina, só que eles não estão preparados ainda para contar aos amigos que não estão mais juntos. Afinal, essa é a última semana para ficarem juntos no paraíso, já que a casa está à venda. Então, para que eles iriam estragar esse clima de férias contando a verdade para as pessoas? Harriet e Wynne vão continuar fingindo que estão juntos e que está tudo bem, mas seria possível esconder isso por tanto tempo? Intercalado entre o passado e o presente, nomeados como Lugar Feliz e Vida Real, a autora soube mesclar perfeitamente bem os acontecimentos, os personagens que levaram até o momento da separação. Ela foi desenvolvendo tudo aos pouquinhos, onde a gente consegue entender perfeitamente todos os motivos que os levaram até aquele exato momento. Nos capítulos do passado, naquele Lugar Feliz, a gente vê uma Harriet de uma forma onde tudo aquilo se tornou seu porto seguro. Ela jamais acreditaria que seria destruído. Já nos capítulos atuais da vida real, vemos o quanto esses ocorridos do passado afetaram a sua jornada e até mesmo moldaram um pouco da sua personalidade. Mas não é só isso que eu percebi nessa obra. Além, é claro, de mostrar essa jornada da personagem, mostra também que muitas vezes podemos nos auto-sabotar em uma situação, em como o amor pode estar nos pequenos detalhes, e até mesmo a falta de comunicação pode atrapalhar todo e qualquer tipo de relacionamento. Também é um livro que lhe fala sobre amizade, em como devemos tomar cuidado com as palavras e que nunca sabemos exatamente o que um amigo está enfrentando em um determinado momento de sua vida. Então, cuidar para que ele fique bem ao invés de julgá-lo por alguma atitude. Então, Lugar Feliz é uma leitura que mexeu muito com o meu coração. É aquele livro que aborda sobre questões de amizade, amor, crescimento, amadurecimento e mudanças. Um livro que provavelmente vai te fazer enxergar algumas situações de uma maneira diferente e ainda deixar o coração bem quentinho.
Minha terceira indicação é um dos livros assim maravilhosos dessa autora. Eu acho que ela soube explorar tudo muito bem, e é o livro Os Quatro Ventos, da Kirsten Hanna. Após a Grande Guerra, uma nova era de abundância começa a surgir no horizonte, mas para Elsa, considerada velha demais para se casar numa época em que o matrimônio é a única opção das mulheres, o futuro parece sombrio e incerto. Até que uma noite ela conhece Rafin e sua vida ganha um novo rumo. 13 anos depois, o mundo está diferente. Milhões de pessoas estão desempregadas devido à Grande Depressão e à seca que devasta diversas planícies, dizimando plantações e provocando uma intensa tempestade de areia. A cada novo dia, isso é uma batalha para a sobrevivência. Em um momento incerto e perigoso, Elsa precisa fazer uma escolha: lutar pela terra que ela ama ou deixar tudo para trás e partir para o oeste, rumo ao desconhecido, em busca de uma vida melhor para sua família. Acho que eu já falei muitas vezes que Kirsten Hanna é uma autora que sabe tocar profundamente o coração do leitor, e com esse livro foi exatamente isso que ela fez comigo. Além disso tudo, a forma como a autora aborda alguns assuntos importantes da época é realmente incrível. Aqui, como ela retrata sobre a Grande Depressão, me fez vivenciar cada momento como se eu estivesse realmente em 1921. A forma como ela trouxe esses acontecimentos, abordando o ponto de vista da personagem principal, mas também de outros personagens, me deixou completamente envolvida e fez com que essa história me marcasse muito. Então aqui eu senti a dor da personagem, o seu sofrimento, a luta para recomeçar a sua vida, a luta para conseguir sobreviver aos tempos difíceis, mas também vi uma personagem muito guerreira, uma personagem extremamente forte, empoderada e que nunca perdeu a esperança. Então esse é aquele livro que sem dúvidas você precisa ler com um lencinho ao lado. É uma obra que vai causar um aperto no coração logo no primeiro capítulo, mas que vai te fazer enxergar um mundo diferente, um mundo que vai muito além do que imaginamos. Uma obra que mostra a força do espírito humano para sobreviver à adversidade, vista pelos olhos de uma mulher cujo sacrifício e coragem representam toda uma geração. Minha quarta indicação é um dos livros assim que eu favoritei em 2022, porque ele é realmente maravilhoso. É a obra Uma Questão de Química. E aqui a gente vai conhecer a Elizabeth, que é uma química talentosíssima, que só quer realizar a sua pesquisa em paz. Infelizmente, em 1960, a comunidade química não tem uma visão igualitária de gênero. E isso, na verdade, não é somente onde ela trabalha, é na sociedade como um todo. E eles pareciam determinados a fazerem o possível para atrapalharem sua carreira. Apesar de muitos homens machistas daquela época, existem aqueles dos quais a gente se apaixona e nos orgulhamos, que é o caso de Calvin. Ele é introvertido e um brilhante pesquisador, idolatrado no instituto, e é o único que vê Elizabeth além das aparências, e a trata como igual, como a profissional que ela é. O problema é que eles não esperavam que a química fosse além do laboratório. Elizabeth tem uma maneira diferente de enxergar a vida, assim como Calvin, mas aos poucos vão se entendendo e se adaptando a uma nova rotina. Uma rotina da qual em 1960 seria totalmente fora dos padrões. Porém, a vida é completamente imprevisível, assim como a ciência. Elizabeth se torna a maior estrela de um programa de televisão, que é o Jantar às 6. Além de cozinhar, ela também desafia as mulheres a transformar seu papel no mundo, e ela faz o mesmo para transformar a sua vida e sua nova rotina. Elizabeth é uma personagem maravilhosa, que a gente se apaixona logo de cara por conta da sua personalidade. A cada capítulo, a forma como ela demonstra sua paixão pela química e como é determinada em mudar a visão do mundo, só mostra todo o seu poder e empoderamento. Ela faz com que nós, leitores, fiquemos inspirados em cada virar de página. Quando algo acontece e acaba mudando a sua vida, ela soube como lidar com todas as consequências, e eu posso dizer que ela fez isso da melhor maneira. Afinal, o que esperar de uma mulher como ela, que faz as próprias regras? Além disso, os personagens secundários também acabam conquistando bastante ao longo dessa trama, onde a gente consegue entender um pouquinho mais sobre o passado deles, principalmente de Calvin e da própria Elizabeth. E outro personagem que conquista muito é o 6,5, é um cachorrinho super adorável e maravilhoso. Então esse é aquele livro que me deixou completamente envolvida na trajetória da personagem, que é uma personagem cheia de personalidade, e me fez sentir inúmeras emoções a cada novo capítulo. E a maior mensagem desse livro é que faça sua voz ser ouvida. Não deixem que digam quem você é ou quem você deve ser. Lute por aquilo que você acredita. Não desista nunca de tentar por medo do que vão dizer ou pensar. Seja você.
Minha quinta indicação é um livro não muito conhecido, mas ele é tão maravilhoso que eu preciso falar dele, que é a obra Aqui, Agora, Sempre. Jess e Adam namoraram por muito tempo. No dia do nascimento de seu primeiro filho, Adam não apareceu. Sentindo-se péssima com o ocorrido e por todas as mentiras que ele sempre apresentava por não estar no momento mais importante na vida de ambos, alguns meses depois, Jess decide se separar. Essa foi uma decisão que doeu muito, afinal, seu amor por Adam era algo que nem ela conseguia explicar. Era forte, era intenso. Mas essa foi a melhor decisão e com a ajuda de seus pais, ela conseguiu criar o seu pequeno William. 10 anos depois, e com muita insistência da sua mãe para que William tivesse mais tempo com seu pai, eles viajam para um local onde Adam tem um hotel e reconstruiu a sua vida. A intenção dessa viagem é, claro, fazer com que Adam se conecte mais com seu filho, com William. Só que, chegando lá, ela não esperava que muitas coisas poderiam mudar nesse percurso. Eu sabia que essa história me encantaria de alguma forma, mas eu não esperava que fosse proporcionar tantas emoções durante cada capítulo. Narrado em primeira pessoa, a gente entende perfeitamente o motivo que levou Jesse a tomar certas atitudes e toda a relutância em fazer com que seu filho se aproximasse do pai. Em cada capítulo, somos transportados para o passado e presente dos personagens, entendendo toda a sua trajetória, como se conheceram, como tem sido a vida após o divórcio e como será esse reencontro. Apesar de ser apresentado na visão da Jessie, chega um momento em que conhecemos a verdade, porque Adam não estava presente no dia do nascimento de seu filho. Eu confesso que eu não esperava essa revelação, é algo que me emocionou muito, e pude ver a verdadeira essência de Adam. E junto com esse segredo que ele guardou por muito tempo, também conhecemos um segredo que Jesse vem escondendo de todos. Um segredo que muda a sua vida, mas também de todos à sua volta. São duas coisas completamente diferentes, mas que deixaram meu coração apertadinho. Me fez pensar que muitas vezes a gente abre mão de certas coisas em nossa vida para que isso não afete a vida de outras pessoas. A gente guarda segredos, a gente assume riscos para aqueles que amamos. Então, Aqui, Agora e Sempre foi uma das melhores leituras de 2020 e me deixou completamente envolvida na trama. A forma como a autora apresentou todo o enredo fez parecer uma história real, uma história que poderia acontecer com qualquer pessoa. Então é um livro que eu recomendo demais. Minha sexta indicação é um livro de uma autora que eu já tinha lido uma obra dela e não tinha gostado, mas depois eu dei uma nova chance e acabei me encantando por sua escrita, que é o livro Peso de Nossos Nomes, da Emily Giffin. Nessa história nós vamos conhecer dois personagens, a Kate e o Joey. Eles não se conhecem e vivem em mundos completamente diferentes. Kate é uma personagem que perdeu seu pai na infância e desde então sente que sua família nunca mais será a mesma. O lar em que ela cresceu parece um lar disfuncional e sem perspectiva do futuro, mas que ela ainda tenta buscar maneiras de fazer isso ser diferente. Do outro lado, a gente conhece o Joey, que é um personagem que também perdeu seu pai muito cedo, mas ele foi um herói de guerra. Como seu pai foi uma pessoa de extrema importância, Joey sabe que carrega esse fardo em suas costas. Sabe que não pode fazer o que simplesmente quiser sem pensar nas consequências que esses atos podem gerar para ele, e principalmente para sua família. Quando finalmente o caminho desses dois personagens se cruza em uma praia, uma conexão incrível entre eles é criada. Apesar de todas as diferenças, será que o amor seja suficiente para sobreviver a qualquer pressão dos holofotes? Esse é aquele livro que prende a atenção logo nas primeiras páginas, te deixa completamente imerso na leitura e com bastante curiosidade em saber como tudo vai desenrolar. Intercalado entre as duas perspectivas, a gente consegue entender claramente a jornada de cada personagem, como tudo aconteceu em seu passado e os levar até o momento que eles estão hoje. Os capítulos de Kate eram os que eu estava mais empolgada para ler, porque ela cresceu em um lar complicado, enfrentou situações delicadas ao longo da sua infância e da sua adolescência. Então era algo que deixava meu coração apertadinho em alguns momentos, com receio de como tudo aquilo ali poderia acabar. Já nos capítulos narrados por Joey, aparentava ser tudo mais leve. Apesar de também ter enfrentado situações delicadas em seu passado, o seu maior dilema era lidar com o peso que ele carrega por ter tido um pai famoso. Só que quando eles dois se conhecem, a jornada começa a desenrolar de uma outra forma. Foi quando eu fiquei ainda mais imersa nessa leitura e cheia de expectativa para a trama. E dessa vez, nesse livro, a autora soube como atender todas as esperanças e expectativas e deixar meu coração em frangalhos antes de juntar todos os caquinhos. Achei sensacional a forma como a autora desenvolveu tudo aqui e apesar do romance, ela foi além, não deixando de lado nenhum momento do passado
lado dos personagens, mostrando a importância e a relevância de quem sempre fomos para a construção de quem somos. Uma história que mostra que, independente do que você passou em sua vida, isso não te define. Que a atitude de outras pessoas de sua família não definem a sua personalidade ou quem você realmente é. Que apesar de todas as decisões que tomamos em nossa vida ter alguma consequência, ainda assim precisamos estar preparados para o que der e vier. Então, O Peso de Nossos Nomes é uma obra que tem vários momentos de partir o coração, mas também proporciona esperança e como o amor verdadeiro é capaz de superar tudo. Minha sétima indicação é um livro de uma autora que eu gosto muito e é um livro que me deixou com o coração apertado em diversos momentos, que é a obra Oceano Entre Nós. Após um acontecimento marcante na história, 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos passa por um momento bem turbulento, mas para Sherin, uma garota de 16 anos muçulmana, essa turbulência sempre esteve presente em sua vida e ela não aguenta mais ser estereotipada. Para se proteger dos olhares atravessados, dos comentários degradantes e muitas coisas piores, ela constrói suas próprias barreiras e não permite que ninguém se aproxime o suficiente para machucá-la. Só que tudo isso muda quando ela conhece Ocean James, a primeira pessoa que demonstra que quer conhecê-la além da sua etnia. Apavorada com isso e com tudo que pode ocasionar em sua vida e na vida de Ocean, Sherin não sabe como seguir e se conseguirá baixar a guarda e deixar com que os problemas não impactem mais em sua vida. Oceano Entre Nós é uma obra que a gente conhece uma personagem que sempre passou por momentos preconceituosos por ser muçulmana e que sempre teve que enfrentar isso de alguma forma. Seus pais não enxergam isso como algo tão grave. Afinal, na época deles, passaram por momentos ainda piores, mas Sherin sabe a dor que ela carrega no peito. E eu peguei toda essa dor pra mim. Senti que estava na pele da personagem, vivenciando todo o seu sofrimento, compartilhando momentos angustiosos e torcendo para que ela conseguisse abrir seu coração e deixasse que as pessoas se aproximassem. Não sei explicar, mas a forma como a autora descreveu uma riqueza de detalhes incríveis, senti que eu fazia parte dessa trajetória. Esse é um livro jovem adulto que tem uma carga emocional muito forte, mas ainda assim é uma obra perfeita que vai ajudar muitos jovens que já passaram por situações similares e que também enxerguem que a vida vai muito além das aparências. E não devemos julgar ou criticar ninguém por sua etnia. Devemos olhar a verdadeira essência de cada um. E além de tudo, cada final de capítulo era uma emoção diferente que me instigava a descobrir qual seria o fim dessa história. Então, sem dúvidas, Oceano Entre Nós é aquele livro que vale cada virar de página e merece ser panfletado sim. Minha oitava indicação é o livro A Biblioteca de Paris. E aqui a gente conhece Paris, França, 1939. Odile é uma jovem que tem tudo. Um namorado policial e o emprego dos sonhos na Biblioteca Americana de Paris. Porém, quando a Segunda Guerra estoura e os nazistas começam a tomar conta da cidade, Odile corre o risco de perder tudo o que é importante para ela. Os nazistas consideram que os livros contêm palavras proibidas, que tudo isso deve ser destruído. Odile tem uma grande paixão pelas obras e não vai permitir que seus adoráveis livros sejam destruídos. Montana, Estados Unidos, 1983. Lily é uma jovem que busca aventura, porém, a sua vizinha lhe chama a atenção. Conforme vai conhecendo mais sobre o seu passado misterioso, ela acaba descobrindo que elas compartilham o amor por diferentes idiomas, os mesmos anseios e o mesmo ciúmes intenso. Seria apenas coincidência ou algo que aconteceu no passado que traz essa conexão entre essas duas mulheres? A Biblioteca de Paris foi uma leitura que me conquistou logo de cara. Primeiro porque eu amo obras que tenham biblioteca ou livraria no título, isso já me chama muita atenção. E nessa obra soma-se tudo que eu falei aos acontecimentos de um período tão difícil de nossas vidas, me deixou ainda mais curiosa e me envolveu demais ao decorrer de cada capítulo. A forma como a Odile ama a literatura, com toda certeza representa várias pessoas. Ela protege os livros de uma maneira única, não se importando com as consequências que isso pode gerar com relação aos nazistas. Ela protege a biblioteca da melhor forma possível e é admirável observar isso no decorrer dessa trama. Porém, apesar de abordar sobre esse período histórico, ainda assim ele é relatado em um segundo plano. Aqui, a autora ela aborda com foco maior em outras questões, como o poder do amor, da amizade, a importância da família e o poder da literatura na vida das pessoas. E que poder os livros têm na vida das pessoas, né? Me questionei bastante sobre isso ao longo de cada capítulo e refleti como
como eles também foram capazes de me ajudar em diversos momentos, principalmente naqueles mais delicados. Os livros, eles têm o poder de salvar vidas, e isso ficou bem claro em cada virar de página dessa obra. Então, intercalado entre 2 anos completamente diferentes, conhecemos mais sobre essas duas personagens incríveis e suas forças. Mostra o que cada uma teve que enfrentar em sua vida, como elas podem estar conectadas de alguma forma. E em cada capítulo vamos nos perguntando mais sobre a trajetória delas e ficando completamente envolvida com a trama. Então, A Biblioteca de Paris é aquele livro que causa um misto de emoções que eu recomendo fortemente a leitura. Minha nona e última indicação desse vídeo é o livro Quando Você Voltou Pra Minha Vida. E nessa história nós vamos conhecer sobre a vida de Flora, que virou de cabeça para baixo, pois após 8 anos de namoro, Finn simplesmente sumiu de sua vida e não teve nenhuma explicação. Flora ficou completamente desesperada no começo, pois isso não era algo comum de seu namorado. Porém, ela entendeu perfeitamente o que tinha acontecido e que ele não iria retornar. 3 anos depois de muito sofrimento e suporte da sua irmã, Finn aparece novamente em sua vida, como se nada tivesse acontecido, e tenta reatar essa relação. Como Flora ainda está fragilizada e acredita que seus sentimentos por ele são fortes suficientes para enfrentar qualquer barreira, eles acabam ficando juntos novamente. E é quando a história desenrola, apresentando diversos segredos e momentos em que ela entenderá perfeitamente o caminho que deseja para o seu futuro. Eu já tinha lido uma outra obra da autora, então quando eu comecei a leitura desse livro eu já tinha criado uma certa expectativa e ela foi sendo atendida em cada capítulo. Não vou mentir que no começo eu fiquei um pouco irritada com a Flora por ela ter aceitado o Finn de volta, como se a desculpa dele valesse de alguma coisa, mas também entendi que essas coisas estão ligadas com o coração, que muitas vezes tomamos atitudes ou aceitamos algo simplesmente porque achamos certo naquele momento. Mas somente o tempo irá dizer se foi ou não a melhor decisão. E essa é uma das principais lições dessa obra. Afinal, quantas vezes já passamos por situações onde deixamos o coração falar mais alto, né? Então, em cada capítulo, vamos entendendo melhor a personagem, os dilemas envolvidos, e fiquei realmente surpresa com o plot que a autora apresentou. O plot é algo que eu realmente não esperava, e quando eu li, eu tive que fechar o livro, olhar pela janela e pensar, não acredito que isso realmente aconteceu. Eu, no lugar da personagem, provavelmente teria surtado e não saberia lidar com a situação. Então o que eu posso dizer é que Quando Você Voltou Pra Minha Vida é uma leitura muito boa e envolvente. É aquela obra que você fica preso na história, vai ficar com raiva, vai viver uma montanha-russa de emoções, mas vale a pena dar uma chance. É isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas 9 obras que eu apresentei ao longo desse vídeo. Algumas são bem conhecidas e outras nem tanto, mas são obras que realmente conquistam muito o coração, que vale muito a pena dar uma chance. E talvez vocês tenham percebido uma jornada de começos, de descobertas dessas obras, né? Então, sim, são obras que têm essa jornada das personagens e eu acho que vale muito a pena conhecer, porque eu amo obras assim. Eu acho que se você gosta, vai curtir muito essas leituras. E lembrando que o link de cada uma delas está aqui na descrição desse vídeo. E por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos!